Na aula de hoje do curso de serralheiro, vamos finalizar a montagem do nosso portão deslizante, o tão famoso portão de correr. Vamos lá e vamos continuar vendo como que se faz a montagem e vem muita dica boa no vídeo de hoje. Então, vamos começar a aula. Agora que viramos o portão, nós vamos fazer a solda toda aqui por dentro. Aqui onde está esse metalão, iremos fazer a solda aqui, ó, de um por um dos dois lados. E na nossa chapa corrugada, deixa eu mostrar de perto aqui, nós iremos soldar essa parte. Tá vendo que essa aqui, ó, tá bem encostada. Agora é hora de fazer a solda aqui, ó. Então, nós não vamos soldar tudo isso aqui. Eu soldo, faço um cordãozinho pequeno do lado de cá e um do lado de cá. Um desse lado e um desse lado. Em todos eles eu faço isso, para reforço. Eu já vi muita gente só dar um ponto de solda aqui no meio. O ideal é você fazer uma solda em cada quina dessa que fica bem reforçada. Aí nós ainda iremos fazer a solda do outro lado, aqui aumentando esse cordão. Aí fica um portão muito bem reforçado. Então, para o vídeo não ficar muito longo, não vou ficar mostrando eu soldando, porque eu vou demorar um bom tempo para soldar, em torno aí de 1h30, mais ou menos, para soldar todo esse lado do portão aqui, tudo que tem que soldar aqui. Então, vamos adiantar, vou mostrar depois para vocês o resultado, passar uma esmerilhadeira, para a gente poder então finalizar o nosso portão. Que esse portão aqui ainda nós temos que instalar a fechadura bico de papagaio nele, eu vou fazer o vídeo dedicado mostrando para vocês, e a instalação do U em cima do portão. Por que nós vamos colocar aqui um U em cima desse portão? Esse U ele é necessário para que o rolamento fique aqui dentro e ele não marque o portão. Porque se você colocar o carretel de U aqui, eu já vi algumas pessoas colocando borracha. Então coloca aquelas borrachas como se fosse rodinha de skate. Aqui, para quê? Para ela rodar então na tinta e ela não fica comendo a tinta. Ela não come por um período muito curto. Com o tempo ela vai comer sim. Vai ficar marcada. Eu já vi aquelas rodinhas de borracha sendo utilizada. Tanto ela gasta, quanto também gasta tinta. Então se você colocar o rolamento, vai demorar anos para se trocar esse rolamento daqui de cima. E você pode colocar, porque eu sempre fiz assim, os clientes gostam muito, porque não danifica a tinta do portão. Fica um portão bem seguro colocando os rolamentos aqui dentro de um U, que eu vou mostrar para vocês a instalação. Então eu soldei todo o portão, vou mostrar para vocês onde que eu soldo, ó. A chapa quando eu viro, que foi aquela borda, ó o que que eu faço. Eu faço essa solda aqui, ó. Vocês podem ver que tem um ressalto leve de solda, eu deixo sempre um pouco de solda. Eu não passo a esmerilhadeira até desaparecer. Vocês vão notar que quando pintar, quase não dá para ver isso. Por que que eu deixo esse pouco de solda? Vou aproximar mais para mostrar. Por que que eu deixo um pouco mais de solda? Para não correr o risco de trincar. Com a vibração do portão, deslizando para abrindo, fechando, abrindo com o tempo, muitos portões, quando a pessoa esmerilha até ficar lisinho, acaba trincando, porque fica pouca solda. Então eu acabo deixando mais solda. É um detalhe que na hora que você for passar o primer ou o arcão, você vai perceber que isso aqui nem se nota. Então eu faço bastante solda, ó. Vocês podem ver que mais ou menos de 7 em 7, às vezes 10, uma distância variável, mas ó, faço de fora a fora na chapa. Aqui em cima, nesses cantos, ó, pode ver que eu deixo liso, 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 zerinho, tanto em cima quanto embaixo. Fica, ó, você não nem vê emenda, parece que é um material só. Aonde precisa ficar. Já aqui dentro, o que que eu fiz? Eu faço essa solda aqui, ó. Sempre esses dois pontos, ó. De fora a fora no portão e na parte de cima a mesma coisa. Faço a solda de fora a fora do lado de dentro. Essa solda eu não passo a esmerilhadeira. Eu deixo ela assim. Já aqui em cima, ó, todos os metalões soldados. Aqui nessa parte também. Aqui eu utilizei a MIG para acelerar o processo, só para ir mais rápido. Mas o eletrodo revestido é a mesma coisa, só demora mais porque você tem que tirar a escória, tirar as bolinhas. Então, com a MIG eu acelerei só o processo para o vídeo não demorar tanto. Aqui também eu costumo deixar, ó, uma leve solda a mais. Vocês vão notar que a hora que jogar o primer, o arcão, quase não se nota, porém só para o lado de dentro do portão, para ajudar a dar um reforço a mais no portão. Então essas daqui eu não passo esmerilhadeira, eu deixo a solda normal, só passo a escova de aço e assim sucessivamente. Então o portão está todo soldado, olha as emendas, ó, eu faço um cordão de solda de aproximadamente 3 centímetros para reforçar bem, ó. A cada 20 centímetros
eu faço um cordão de solda lá de 3 centímetros cada um, passo a esmerilhadeira aqui e dentro, ó, passo só um pouco para deixar liso, para não ficar feio. Eu passo ela para deixar liso na face, para o cliente ver que está sempre liso. E aqui dentro, ó, nesse rebaixo, onde tem essa parte da chapa, ó, tá vendo? Bem justinha. Eu coloco um cordão de solda e quase não passo a esmerilhadeira, só para ficar bem reforçado e não ter perigo de soltar a solda ou trincar. Então eu faço isso, ó como ficou bem alinhado, ó, vou passar a câmera para vocês verem que, ó, todas as ondas, por isso que é legal medir, ó, tá vendo? Passou uma emenda, ó, passou a segunda, mas reparem a medida, reparem a distância, é a mesma, sempre com aquela medição que eu ensinei vocês fazerem para que isso aqui, ó, fique do mesmo tamanho. Então, quando aplicar o primer, parece que é uma chapa só, não vai notar diferença. E é o que eu disse para vocês no vídeo. Só recapitulando, comecei no cantinho da onda, que o meu deu na medida do canto da onda aqui, ó. Como eu fiz ali, eu fiz do lado de cá. Então, iniciei aqui. Como é que eu termino? Exatamente igual, com a medida certinha como eu ensinei para vocês. Aqui já está tudo certo. Agora o que nós vamos fazer? Aqui no portão desse lado eu não preciso fazer mais nenhum tipo de acabamento. Apenas vocês estão vendo que tem algumas marquinhas de ferrugem, que aqui espirrou uma água nessa chapa. Mas é bem superficial, ó, até com a mão, ó, se esfregar bem, ó, sai. Mas eu vou correr uma lixa, quando ele estiver pronto eu coloco ele em pé, corro uma lixa, limpo bem limpo para aplicar o primer. Vocês vão ver aqui no vídeo. Agora eu vou colocar o U. É um perfil U aqui em cima, de fora a fora. Ele vai soldado aqui com a boca para cima, para receber os rolamentos. Quando eu for instalar, esse rolamento não permite que o portão saia, permite que ele deslize facilmente e também ele serve para, além de travar e deslizar facilmente o portão, ele não vai ficar marcando o portão. Esse perfil é na chapa 14 que nós utilizamos ele. O rolamento cabe legal dentro e ele não vai permitir que o portão enferruje. Mesmo do lado de dentro, onde ele toca e tira a tinta com o tempo, é um perfil que atura anos e anos e anos, 20 anos é pouco para ele aturar sem danificar. Então eu vou mostrar como nós fazemos isso aqui para finalizar essa folha do portão. Agora é hora de instalar o perfil U em cima do portão. Esse é o perfil U. Ele tem 45 por 30, 30 a altura, 45 a largura por fora. Então eu vou colocar os rolamentos para correr aqui dentro do meu portão. Então, com essa peça, é uma chapa de 1,95, quase 2 milímetros, e o rolamento vai correr aqui dentro. Então o que acontece? Ele não vai riscar o portão, ele fica aqui dentro. Aí você pode estar pensando, Fábio, mas colocar um U para cima, quando chover não vai encher de água? A água que cai aqui, ela escorre porque ela tem os dois lados do portão aberto. Então essa água cai aqui e ela escorre para fora, ela não fica aqui dentro. Se a água ficar empoçada aqui dentro com o portão instalado, significa que essa parte de cima do portão, então foi feito errado. Porque essa minha está reto. Então precisa tomar cuidado com essa peça, não pode deixar ela torta, tipo embarrigada para baixo, porque senão é óbvio que aqui vai formar uma bacia para parar a água. Mas sendo reto, não tem como. Essa água vai sair daqui e se ficar algum resíduo é muito mínimo, ela vai evaporar. Ela não fica aqui, então não precisa se preocupar. Ah, pode empoçar, pode dar uma dengue, tem gente que pode pensar assim. Não se preocupe que aqui não vai ficar água parada. Agora para mim instalar, eu vou colocar o meu ajudante e eu aconselho sempre vocês a fazer um ajudante desse que ajuda muito para quando você trabalha sozinho. Que é esse cara aqui, ó, feito com disco de freio velho. Você vai em qualquer oficina, eles te dão isso aqui, ó. Você faz um desse aqui da altura dos cavaletes e ele vai ajudar muito a segurar do lado de lá. Não tem segredo, ele é do comprimento do portão. Aqui eu centralizo ele, por isso que eu vou estar sem a luva da mão direita, para mim sentir, né, ter o tato, para sentir que ele está bem centralizado. Estando, ó, dividido para os dois lados, é só dar uns pontos de solda. Dou um ponto aqui, não dou um embaixo ainda, vou lá do lado de lá, centralizar ele para fazer o mesmo. Feito isso, eu dou um ponto embaixo. Faço no meio, porque ó, pode ver que ele movimenta para cima e para baixo ainda. Ele é um perfil longo.
Fiz cordões de aproximadamente 2,5 cm, 3 centímetros. E assim sucessivamente. Então, uma distância aproximada de 35 centímetros, um cordão do outro. Como ele é chapa grossa, não precisa soldar muito perto um do outro. Aqui já está ótimo nessa distância e um cordão de aproximadamente 2,5 centímetros, aproximadamente cada um. Segura bacana. Aqui, eu vou dar um leve acabamento com a esmerilhadeira, com o Scuflap, e esse portão já está pronto desse lado. Agora nós vamos virar, soldar do outro lado, terminar toda a solda que tem que se fazer do outro lado e dar acabamento, para nós podermos lixar e ir para a pintura que vem dica aí também. E agora eu vou dar uma dica sobre esse trilho muito importante. Se o seu cliente, após você explicar para ele que ele é aberto, ele escorre água para um lado e para o outro, não vai para a água. Mas se o seu cliente mesmo assim falar assim, não, mas eu estou com medo porque pode empoçar água, pode criar dengue, alguma coisa assim, não discuta com o seu cliente. Eu já vi muitos serralheiros discutindo com o cliente. O cliente sempre tem a razão. Aí você vai falar, Fábio, mas e quando ele não tem a razão? Lembre-se que é por causa do cliente que você tem sua oficina. Se não fosse o cliente, para que você ia precisar de oficina? Então você precisa do cliente e você precisa que ele goste do seu serviço, goste do seu trabalho para te indicar. Não esqueça do boca a boca, que é a melhor propaganda que existe da sua oficina, do seu trabalho. Se você ainda não tem uma oficina, faz no fundo de casa, então é o seu trabalho que está em jogo. Você precisa ser indicado pelos seus clientes. Então se o cliente falar, não, eu tenho medo, vai para a água, o que você faz? Vou mostrar agora. Você pega uma broca de 3 milímetros, 3,5, não mais que isso. Intercalado aqui, por exemplo, aqui no meio, não onde está a solda, do lado aqui, ó, você faz um furo nessa diagonal aqui, bem no cantinho, nessa curva do material, bem junto aqui ao nosso metalon. Você vem aqui e faz um furo aqui, ó, na diagonal. Vem mais alguns pontos aqui, ó, faz uns 5 furos. Mais ou menos um no meio, um pouco mais para frente, um aqui, por exemplo, um aqui mais na ponta, de 3 a 4, 5 furos no máximo. Aí você explica para ele, só que pro lado de dentro. Lembre-se de olhar se está do lado de dentro do portão, nunca pro lado de fora. Aí você explica para ele, olha, eu fiz essa furação, então você passa uma esmerilhadeira, ele vai ver só um furinho aqui, quase não vê, porque esse trilho geralmente fica na parte de cima, quase a pessoa não vai reparar por causa desse furo pequeno. E por aqui você vai explicar para ele, tá ok, então eu vou fazer a furação, porque se caso for juntar água aqui, ela vai sair, ela vai escorrer e vai sair, mas você faz o furo antes da pintura, porque aí a tinta pega nesse furo também, porque senão, se você fazer o furo depois, a água vai começar a escorrer, vai ficar aquele caldo de ferrugem com o tempo aqui no portão. Então o bom é fazer o furo e pintar, tira bem a rebarba e acabou. Essa é uma dica que eu dou para que você não discuta com o cliente, ou se ele falar, não, mas pode parar a água, tal. Se ele achar que pode acontecer isso, faça essa furação na diagonal, apenas do lado de dentro, que aí você fala, olha, não vai parar a água porque tem por onde a água sair. Pronto. Se ele não entender que sai por aquela boca e por essa aqui, nós temos essa opção de fazer esses pequenos furos. Agora a segunda dica muito valiosa. Cuidado, porque na hora de dar o orçamento para o cliente, o ideal é você fazer com esse U em cima do portão. Porque é o que eu já disse. Se você não colocar ele, você vai ter que colocar os rolamentos para correr aqui na face do portão. Se você fizer isso, o portão vai começar a ficar riscado. E isso pode fazer com que ele não goste do seu serviço. Então, na hora do orçamento, explique para o cliente que você está colocando um perfil U, uma peça que não é barata. Uma peça dessa é mais de R$50. E encarece mais ainda, porque você ainda vai jogar em cima do material a porcentagem da sua mão de obra. Então, porque tem mais material, óbvio que você ganha mais de mão de obra. Então, tome cuidado, porque muitos aí dão orçamento sem essa peça. E isso aqui vai fazer diferença no seu orçamento. Lembre-se de explicar para o seu cliente. Olha, o portão que eu faço de correr não é igual muitos que vê por aí, que fica o rolamento riscando tudo o portão aqui na face dele, não. Tanto do lado de dentro quanto de fora. Não. O meu, do jeito que pintar, não fica risco algum. Por quê? Eu utilizo um perfil U e roldanas, ou rolamento, você explica para ele, internamente, fazendo com que o seu portão não fique riscado e tenha uma melhor estética e um melhor funcionamento. É isso que você deve falar para o seu cliente, para que quando ele fizer um orçamento com outro serralheiro, se ele for tirar um outro orçamento,
ele vai perguntar, mas como é que corre o seu portão? E aí o cara às vezes vai falar para ele, não, é só 2 rolamentos, um de cada lado aqui, do lado de fora e tal. Ele já vai entender que o seu trabalho é mais caprichado, você zela mais pela qualidade do serviço. E também lembre-se de uma coisa, não tenha medo daqueles que dão orçamento inferior, isso vai sempre acontecer. Vai sempre existir o ruim, o mais ou menos, o bom e o profissional top. Então, por favor, família, vamos lutar para ser o profissional top, sempre. Ah, mas nós pegamos menos serviço. Acredite, geralmente sim. Quando eu tinha minha oficina era assim. Eu pegava menos serviço do que muitos serralheiros, porém eu ganhava mais do que eles. Tomem cuidado que menos é mais. Quer saber sobre isso? Calma, eu vou fazer um vídeo detalhado sobre menos é mais para vocês. Aguardem, meus queridos. Então finalizamos a parte de acabamento. Eu gastei aproximadamente 2 horas. Você pode dizer, poxa Fábio, 2 horas para dar acabamento? Olha o acabamento. Dá uma olhada, disco flap. Olha, parece um espelho. Olha, de liso. Você não vê uma única emenda. Olha. Dá uma olhada para o acabamento disso aqui. Olha, tudo lisinho. Ó, do jeito que vem, ó, redondinho. 1 por 1. Dá uma olhada aqui, ó. O acabamento de cada peça dessa, uma a uma. Olha o tamanho desse portão. Isso no trilho superior também. Toda a parte, vou mostrar a parte de baixo para vocês. Olha isso, ó. Tudo liso, ó, não tem uma única marca no portão. E assim sucessivamente toda a parte de baixo dele. Inclusive a parte de fora. Porque quando solda, tá vendo que essa aba que eu disse que é o encontro, ó, de um para o outro, você nem nota, ó, que tem o encontro de um portão para o outro. Por quê? Com o disco flap, aquela marca de solda que fica para o lado de cá, a gente passa o disco flap, olha que bonito que fica. A hora que nós lixarmos, tirarmos as impurezas e pintar, não dá para ver a emenda. Vocês vão ver que legal, ó. Todo o portão, ó, dado acabamento. Todo ele assim, ó. Olha, liso, 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 ó. Não dá para ver nada. Não tem marca nenhuma de solda. Vou mostrar todo o portão para não falar, poxa, mas será que só em alguns lugares? Ó, todos os lugares, todos. Assim sucessivamente. Dá trabalho para fazer? Dá. Mas capricha, porque se você caprichar, o seu cliente quando vê isso, você mostra para ele. A hora que você entregar, fala, dá uma olhada no meu acabamento. Quando for assim, você já fala para ele. Você já fala para ele, olha o meu acabamento, olha as minhas divisões, ó. A hora que ele olhar, ó, tá vendo? As divisões tudo bonitinha. Toda a parte de solda, o acabamento, o portão todo alinhado. Aonde você colocar aqui para olhar, tá tudo alinhado, ó. Todas as chapas bem uniforme, tudo dado acabamento. Isso é importantíssimo para a sua reputação como serralheiro. Nunca esqueçam, acabamento em um portão é primordial para ficar bonito, bem feito e o cliente falar para todo mundo, falar, ó, pode ir naquele serralheiro que o cara é caprichoso, o cara fez meu portão, ficou top, a solda, o acabamento, o cara é caprichoso. Então não esqueçam, família, caprichem. Então finalizamos a montagem do nosso portão. Levou alguns vídeos, porque como vocês podem ver, estamos querendo mostrar todo o passo a passo, dando dica e orientando a forma correta de fazer a montagem do portão. Então agora iremos ensinar vocês a instalar a fechadura bico de papagaio no portão de correr, que é a fechadura utilizada nos portões deslizante, porta, janelas de 3 folhas. Então vocês vão aprender todos os macetes dessa fechadura. E também o vídeo ensinando a fazer o trilho inferior, que tem alguns macetes que precisam ser observados. Também vou passar nesse vídeo e ensinar a fazer o carrinho. Carrinho é esse que vai os rolamentos na parte de cima, para tanto travar o portão, quanto para ele correr e deslizar suave. E teremos um vídeo final mostrando para vocês como tratar essa chapa, o que fazer nessa chapa e como aplicar o primer ou o arcão e a pintura. Como fazer isso? Então eu vou ensinar tudo para vocês ainda no decorrer dos vídeos. Fica ligado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.